Olá, meus amigos, tudo bom? Tudo ótimo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Primeiramente, eu quero pedir desculpa aos meus irmãos pelo fato de semana passada, no fim de semana, eu não ter a oportunidade, não conseguir estar trazendo a pregação, o estudo da Palavra. Mas hoje, com a graça do Senhor Deus, nós vamos retomar aqui o nosso estudo esse que nós começamos na semana passada. E nós começamos a falar sobre conflitos da vida. E eu falava a respeito da origem dos problemas. Eu fiz uma pergunta: de onde vem tanto problema? Por que tantos conflitos? Por que tanta adversidade nós enfrentamos na nossa vida? E nós descobrimos que os problemas, eles não originam-se primeiramente, ou melhor, eles não originam-se de Deus. E também eles não originam-se da criação de Deus. E quando eu falo a criação de Deus, eu refiro-me ao próprio homem. Mas eu abordei a questão de que o mal, o problema, o conflito não veio do ser humano, não veio da criação. Ainda que entendemos que o homem pecou e caiu no Éden, nós podemos definir de uma forma mais profunda que os conflitos da vida, eles originam-se das atitudes do homem, do interior do homem, do coração do ser humano. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse certa vez, não é o que entra no homem, pela boca do homem que o contamina, mas aquilo que sai, e não só o que sai da boca, mas aquilo que sai do seu coração. E hoje nós queremos, nessa segunda aula, falar sobre o sentido da vida. Será que nós sabemos por que vivemos? Será que nós entendemos o real sentido da nossa vida? Será que eu e você, nós estamos cientes, totalmente convencidos por que estamos aqui? Será que foi um acidente? Será que nós viemos do nada, ocasionalmente? Ou há um propósito, há um sentido, há algo concreto que nós precisamos aprender sobre a vida? Mas o que é a vida? O termo vida, falando no Aurélio, do nosso dicionário, diz que vida é propriedades que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então, diante do Aurélio, é um compêndio de características que nós temos, que faz dos seres desde o nascer até o morrer. Mas, irmãos, certo jornalista britânico, certa vez, ele escreveu dizendo o seguinte: falando francamente, será que antes de eu morrer, eu irei descobrir por que eu nasci? E eu quero perguntar para você, neste dia, será que você sabe por que você nasceu? Será que você sabe o sentido da sua vida? Será que você sabe que há por trás do seu nascer e da sua existência? E quando falamos no sentido da vida, eu quero trabalhar em cima de 3 perguntas bem relevantes para o nosso estudo de hoje. A primeira pergunta é: qual é a origem da vida? Qual o propósito da vida? E qual o sentido da vida? Diante dessas 3 perguntas, nós vamos tentar chegar a um consenso diante de visões seculares e da visão que nós temos como cristãos. Mas, antes disso, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a direção do nosso Deus. Pai de amor,
Deus infinito e soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor está nos assistindo agora, que o teu Espírito Santo se faz presente no nosso meio, que onde, Senhor, houver pessoas ouvindo esta mensagem e outras mensagens, que o teu Espírito Santo irá se fazer presente e nos ajudar a cumprir para cumprirmos o nosso propósito como seres humanos. Seja conosco, abençoe a cada lar. Obrigado porque a tua igreja, ela tem a oportunidade de aprender a tua palavra mesmo nesses dias. Nós oramos e entregamos o estudo deste dia nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Então, como nós falamos, hoje nós vamos buscar a origem da vida. E quando nós falamos em buscar a origem da vida, essa busca, ela precisa ser interpretada de uma forma sadia, natural e relevante. Não é um problema nós buscarmos resposta com relação à vida. Mas Freud certa vez disse que as pessoas, elas têm fome de amor. Outro pensador disse o seguinte, Jung, ele afirmou que as pessoas, elas têm fome de segurança. Adler disse que as pessoas têm fome de significância. E eu quero, entretanto, quero chamar a sua atenção aqui a respeito destes homens que eram pensadores, filósofos de suas épocas, mas nota que cada um deles traz uma informação muito importante para nós, dizendo que nós, seres humanos, nós temos fome de amor, nós temos fome e sede de segurança. Nós precisamos de algo concreto, sólido, para saber o que vai ser de nós, o que é a nossa vida. E nós precisamos ter a certeza de algo significante. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em João capítulo 6, versículo 35, João capítulo 6, verso 35, estamos falando da origem da vida e queremos desmistificar algumas coisas nesta noite. João, deixa eu ver se eu acho João aqui, pessoal, capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Agora sim, achamos aqui João 6, 35, que diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão do quê? Da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, Cristo, ele diz, eu sou o pão da vida. Logo, nós precisamos entender que a vida, ela originou-se em algum lugar, de alguém, mas nós precisamos descobrir mais a respeito desta vida. Jesus, ele nos ensina que ele é o pão da vida. Então, se você fosse Freud, se você fosse Adler, talvez você não diria que nós temos essa fome de significância, essa sede de amor, essa sede de resposta e de segurança por algumas coisas. Porque se eles ouvissem Jesus, certamente eles iriam dizer, olha, a nossa resposta, a nossa busca, ela achará um significado na pessoa de Jesus Cristo. Porque, irmãos, não é apenas respostas para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. A questão não se trata só de buscar, mas se trata de encontrar a resposta certa. É isso que todos nós almejamos, é isso que todos nós queremos. Tudo nesta vida faz sentido, e a vida também, ela tem um sentido. Mas
nós não conseguiremos tratar, explicar, entender a vida se nós não formos na origem. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1:1. Diz a palavra do Senhor que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo bem, mas no versículo 2, ou melhor, no versículo 7 do capítulo 2, diz assim, a santa palavra de Deus: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, irmãos, nós podemos ver que a vida, ela tem uma origem. E ao contrário do que pregava e se entendia na era do racionalismo, na era do humanismo, nós vamos entender que a palavra do Senhor, ela vai nos direcionar a respeito da origem da vida. Porque há duas opções para mim e para você. A primeira se trata de especulação, evidência, opções que as pessoas elas tomam por investigações, mas nada concreto. Se trata simplesmente de investigar alguma coisa por meio de um raciocínio abstrato e fazer conjectura, suposições de muitas coisas. Mas, irmãos, especulação não bate com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito certa e precisa com relação a inúmeros assuntos. E que dirá o assunto vida? Então, eu e você, ou nós vamos ficar com a especulação, nós vamos ficar com a ciência deturpada, nós vamos ficar com o evolucionismo, ou nós vamos ficar com a palavra de Deus. Lógico, nós não somos obrigados, nenhum ser humano é obrigado a crer em nada. Nós temos opções na vida, nós somos influenciados em tudo, em todos os lugares, até por Deus e pelo inimigo. Mas cabe a mim e a você tentarmos descobrir o que realmente faz mais sentido. Então, eu, ao invés de ficar com o racionalismo, em vez de ficar com o evolucionismo, eu prefiro ficar com Deus, o ensino de Deus, a palavra de Deus. E espero que essa seja a sua escolha, porque foi Ele quem nos fez. E não somente nos fez. O que Gênesis está dizendo é que quando o Senhor nos forma, Ele sopra em nós o fôlego de vida. Logo, só aquele que na sua substância existe vida pode nos dar vida. E aí eu costumo dizer que é um contraste muito gigante, há um abismo entre nós crermos em um Deus soberano, um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, que devido ao seu amor, ao seu plano de eternidade, Ele um dia resolveu nos criar. Ah, mas eu já vi pessoas questionando, mas Deus nos fez do pó da terra. Irmãos, tomemos muito cuidado, porque aquelas pessoas que questionam Deus ter nos criado do pó da terra, são as pessoas que creem que nós viemos do Big Bang, de uma explosão cósmica, que nós viemos da ameba, ou então que nós viemos do macaco, ou até mesmo porque nós éramos seres marinhos e nós fomos evoluindo, geração, bilhões e trilhões de anos. Então eu penso o seguinte, o que é mais grotesco, com todo respeito? Nós crermos num Deus soberano, ou nós crermos que nos criou e nos deu a vida, ou nós crermos em um nada e do nada veio existir o tudo? Então, para mim faz mais sentido crer no Deus da palavra. Amém? Até mesmo porque eu costumo brincar às vezes com isso, né? Quando as pessoas querem levar muito para a questão da evolução, tudo iniciou-se com uma explosão.
Mas eu digo o seguinte, para alguma coisa ter explodido, automaticamente alguém precisou acender o pavio, né? Quem acendeu o pavio? Até nisso a gente vai ter que atribuir a Deus. Brincadeira. Ele resolveu nos criar, e é isso que Gênesis está dizendo. Então, nós estamos falando da origem da vida. E para falar da origem da vida, nós precisamos então no manual do proprietário. Nós precisamos de explicações que originam daquele que nos fez. Lógico que estamos falando da revelação divina. E cuidado, irmãos, quando falamos revelação, hoje, principalmente no meio gospel, meio cristão, meio evangélico, não sei o termo que você prefere usar, mas há uma confusão gigantesca com relação à revelação. Né? E quando eu falo que nós precisamos buscar a revelação, não é você ir na casa de um irmão e perguntar para ele o que Deus falou com ele na madrugada, no monte. Não que eu tenha nada contra você ir no monte. Agora ele faz o seu devocional da forma que melhor lhe apraz. Mas eu estou dizendo o seguinte, quando eu digo revelação, é a palavra de Deus. Então Deus, em seu infinito amor, nos deixou a sua palavra para que nós possamos ir na palavra e descobrir na palavra o significado da vida, a origem que vem do Senhor. Então Deus, ele afirma que para mim e para você, que a minha sabedoria, a sua sabedoria, se ela não estiver pautada, ajudada pelo próprio Senhor, ela não tem muito valor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Primeira Coríntios 1, 21. Primeira carta do apóstolo Paulo, Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, vamos pegar do versículo 18, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Creem pela loucura da pregação. Então, nota que a sabedoria do Senhor, ela é bem diferente. A inteligência de Deus, ela é muito diferente da humana. E logo, eu e você, nós não conseguimos explicar muitas coisas que vêm do Senhor. Até uma música aí que diz o seguinte, que ninguém explica Deus. É claro, nós não conseguimos explicar a magnitude do nosso Deus, mas Deus consegue explicar tudo sobre nós, sobre aquilo que temos respostas. Então, meus irmãos, nós buscamos aprender do Senhor o significado da vida. Mas eu e você, nós não vamos conseguir de forma nenhuma, pela nossa própria consciência humana, natural, chegarmos a compreender o Senhor. Até para isso nós iremos precisar do Espírito Santo de Deus. Mas, como nós estamos querendo saber a respeito da vida, o sentido da vida, nós vimos que ela originou-se no Éden, Deus dá a vida ao homem, mas quando nós pegamos a palavra de Deus e nós pegamos o sentido da vida
dentro do dicionário, vou ler mais uma vez para você, segundo o dicionário, um significado mais amplo que eu achei é que a vida ou vida significa propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então nós temos vida. Mas, irmãos, será que todo ser vivente de fato tem vida? Será que todos nós temos uma vida? Será que em nós habita realmente a vida que Deus desejou, almejou para mim e para você? Porque vamos lá em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, aí no Novo Testamento, depois das cartas de Coríntios, depois da carta de Gálatas, vem Efésios. E aqui eu quero abrir um parênteses para a gente pensar se realmente nós temos uma vida ou se nós somos pessoas que apenas sobrevivem. Diz assim lá em Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, esse texto ele é muito importante para compreendermos o significado da vida aos olhos divinos. Eu me lembro quando eu me converti, e geralmente ali o pastor Roberto, ele sempre gostava de... para quem não sabe, o pastor Roberto era um senhorzinho norte-americano com quem eu me converti na igreja de Antônio Carlos. Uma bênção, um grande homem de Deus. E certa vez, dizendo o seguinte, que às vezes quando ele passava ali na Rua 15, em Barbacena, ele olhava aquela multidão e ele dizia o seguinte, que ele via cadáveres ambulantes, pessoas mortas andando. Misericórdia, né, irmãos? Visão raio-x espiritual. Não é isso, irmãos. O que ele está dizendo é o que a palavra do Senhor nos revela, que pessoas, seres humanos criados pelo Senhor, só passam a verdade quando elas aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas por que, irmãos? Aquela vida que Deus nos deu lá no Éden, ela foi, de uma forma ou de outra, quebrada, ofuscada, atrapalhada pelo pecado que veio na sequência. Então, logo, nós, como seres criados por Deus, nós perdemos o significado da vida. Nós simplesmente sobrevivemos. Então, se hoje eu quero ter uma vida, eu quero entender o sentido da vida, eu preciso conhecer Jesus Cristo como o Senhor, Salvador pessoal da minha vida. Até mesmo porque Jesus lá em João capítulo 16, João capítulo 14, versículo 6. Irmãos, é porque tem muitos versículos aqui. Se eu for falar todos eles, a gente vai ficar até amanhã. João capítulo 14, versículo 6. É um texto que todo mundo conhece, até as traseiras do caminhão, né? Traseiras, os nossos armários, há muita Bíblia aberta nesse versículo. Quando Jesus responde uma dúvida, tá vendo? Tomé também tinha dúvida. Não era só nós que tínhamos conflitos. Não era só nós que estamos à procura de respostas. Ele estava dizendo que não era para os seus discípulos ficarem conturbados, aflitos, porque ele estava indo para o céu, ele estava indo para a presença do Pai preparar morada para nós. E de repente, Tomé, né? Tinha que ser Tomé, né, irmãos? Ele diz assim, versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais.
como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou, artigo definido, o caminho. E artigo definido, a verdade e a vida. Artigo definido, a vida. Então Jesus, ele é a própria substância que dá a vida. Ele é a própria vida. Ele é o próprio ser que deu a vida, que tem a vida, mas que também consegue manter essa vida em nós. Então, sem Cristo, nós não conseguimos ter uma vida. E eu pergunto para você, será de fato que você hoje tem uma vida? Que a sua vida ela é real? Será que a sua vida tem um sentido? Se faz sentido, procure uma pessoa para te explicar a palavra de Deus. Procure alguém, um amigo, que seja crente verdadeiro, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pessoal. E peça para ele te explicar como você pode se entregar a Cristo. E aí sim, você vai não só entender o sentido da vida, como você vai experimentar o verdadeiro significado de ter vida. Eu costumo dizer para as pessoas que a minha vida começou no dia 22 de junho de 2003. Dia esse que eu reconheci que eu era pecador, que eu era miserável, eu estava longe de Deus, eu não queria viver perto de Deus, não queria viver próximo do Senhor, e entendia que a minha religiosidade não iria me levar a lugar nenhum. Efésios 2:1, que ele, Jesus, te deu vida, me deu vida, dia 22 de junho de 2003, quando eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Irmãos, o pecado nos mata. O pecado é a maior desgraça da humanidade. E o pecado, ele vai fazer de tudo. Não cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então, nesta noite, eu quero concluir dizendo que Jesus Cristo, ele é a fonte da vida. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 22, vamos lá? Quer chegar a ter uma vida, entender o significado da vida? Irmãos, isso aqui que eu estou falando para você, ainda que se trata de algo espiritual, não tem como você ensinar uma pessoa, ou melhor, tem até como você ensinar uma pessoa a dirigir, mas não tem como você fazer essa pessoa sentir a emoção, o calafrio, o nervosismo de estar no volante, se você só ensina para ela a teoria. A mesma coisa, se nós estamos em busca do significado da vida, nós vimos que a vida originou-se de Deus, o ser humano por si só consegue entender racionalmente o significado da palavra de Deus. Quando nós usamos o manual do proprietário, como diz aqui, né, que o modo mais fácil de descobrirmos o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. E esse inventor, que é Deus, ele não só quer me responder sobre a vida, ele me apresentou a vida, e não somente a vida, uma vida que vai muito além daquilo que o Aurélio nos ensina. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, ainda falando de Cristo, Jesus diz o seguinte, 22, 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se nós compreendêssemos, irmãos, o significado do alfabeto grego aqui, da palavra alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e a última letra, ômega, o significado do campo semântico ali
dessa expressão alfa e ômega, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, ou melhor, como não, né? Jesus estava dizendo o seguinte, que eu sou o início, mas o alfa, eu também sou o fim deste algo. Mas na interpretação desse alfabeto grego, era como se o alfa e o ômega, eles se ajuntassem. Jesus Cristo, ele é a fonte da vida. Ele não foi criado, como muitos afirmam. Pelo contrário, ele é Deus, ele é divino. Ele estava com o Pai. João 1:1 está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois ainda vai dizer que tudo foi feito por meio dele, que sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo, irmãos, é a fonte da vida. Aquela vida que nós perdemos no Éden, devido ao pecado, nós podemos hoje encontrar ela de novo. Mas nós não iremos encontrar se nós não irmos ao manual do proprietário. Nós não iremos encontrar essa vida se nós não abraçarmos Jesus como Salvador pessoal, como Salvador pessoal das nossas vidas. Mas pastor, você está dizendo que eu sou obrigado? Não! Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas eu pergunto para você, você quer ser somente um sobrevivente neste mundo? Você quer continuar vivendo sem saber o sentido da sua vida? Você quer continuar vivendo sem saber o que vai acontecer depois da sua morte? E porque Jesus disse para nós, João capítulo 2, João capítulo 2, por isso quem crê, ou melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas preste atenção, irmãos, aqui não é só uma vida, não é só eu sobreviver, não é só aquilo que o dicionário está ensinando para mim, que é uma propriedade que caracteriza organismos cujas existências evoluem do nascimento. O que Deus está nos oferecendo é uma vida, irmãos, que ela não irá se findar com a morte. Olha só que maravilha, versículo 36, por isso quem crê no Filho tem a vida, ou melhor, tem a vida eterna. E quero dar uma pausa aqui, irmãos. Há muitos crentes achando que a vida eterna, ela está restrita ou ela está limitada depois que nós morrermos. Não! Quando você aceitar Jesus como o Senhor pessoal da sua vida, quando você entender que Jesus é o poder, você recebeu a vida eterna. E agora você nunca mais irá morrer. Talvez o seu corpo passará pela morte, mas a sua alma jamais verá a morte eterna. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Olha só que legal. Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, que a palavra do Senhor é o melhor manual que nós temos para falar de vida. Nós podemos buscar explicações de Freud, explicações de outros filósofos estudiosos, mas eu quero deixar aqui um apelo para mim, que sou cristão, e para você que está aqui comigo nesta noite. Os nossos filhos, a nossa geração, ela está sendo bombardeada com ensinamentos heréticos, ensinamentos deturpados com relação à vida. Os nossos filhos vão aprender que nós viemos do macaco. Nossos jovens estão aprendendo na faculdade que a vida originou-se do nada, do Big Bang, da ameba, da explosão atômica.
mas nós temos a verdade da vida. Nós não podemos ter esse presente, nós não podemos ter abraçado e hoje sermos seres viventes eternos e vermos os nossos semelhantes, nossos amigos, nossos familiares, nossos filhos sendo iludidos. Que nós possamos pregar a palavra de Deus e dizer para as pessoas: olha, você tem vida? Você é um sobrevivente ou de fato a vida está em você? Porque a vida é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana e que nós possamos continuar falando a respeito dos conflitos da vida. Semana passada falamos da origem do mal, a origem do problema, da vida, o seu sentido. E semana que vem nós falaremos do propósito da nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, por tudo que Tu és em nossas vidas, queremos Te dar graças. O Senhor é um Deus bom demais. O Senhor é muito maravilhoso. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque não havia necessidade do Senhor ter nos criado. O Senhor é completo, o Senhor é o eterno, o Senhor é o todo-poderoso e o Senhor não necessita de mais nada, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor, na Tua eternidade, o Senhor escolheu nos criar. E não só nos criar, o Senhor escolheu nos dar vida. E, Senhor, ainda que nós atrapalhamos ou tentamos atrapalhar os Teus planos, obrigado porque os Teus planos, eles não foram frustrados, como diz Isaías. O Senhor sempre tem uma carta na manga. E obrigado porque a cartada final foi a cruz do Calvário. Ali o nosso inimigo foi vencido. Ali tudo que há de mal, Senhor, caiu por terra. E, Senhor, nós Te agradecemos porque hoje temos a oportunidade de estudar a Bíblia, fechadas, nós ouvirmos e aprendermos coisas relevantes da nossa vida com o Senhor, pelo Senhor e por meio do Senhor. Deus, nós Te damos graças e pedimos que o Senhor abençoe a nossa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Estamos despedindo aqui. Fica o meu abraço e fique com Deus.